O capítulo 33 do profeta Jeremias é uma complementação ou continuação, melhor me expressando, do capítulo 32, e ele vai falar da restauração. Mas eu quero pegar esse versículo de uma forma basicamente isolada, sem todo o seu contexto, apenas para a gente entender esse versículo da forma que nós possamos aplicar nos dias de hoje. Esse versículo é Deus falando com o seu povo, e Deus falando através do profeta Jeremias. O versículo é curto, mas tem uma profundidade muito grande. Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu digo que poderia definir na modernidade como o WhatsApp de Deus, porque é uma conversa com Deus. Esse versículo fala de oração, de clamor. Ele fala de algumas coisas mais importantes, eu quero destacar duas. E basicamente ele fala de intimidade com Deus. O Senhor fala ao seu povo, e nós podemos trazer para hoje no singular. Então Deus fala para mim, Deus fala com você, e o que Deus fala é exatamente isso: clama a mim. O clamor é clamar, é bradar, é gritar, é falar em voz alta. A diferença do clamor para a oração é basicamente isso. A oração é conversar com Deus, vamos definir assim, e o clamor é quando nós oramos com mais intensidade, com voz alta, e nós determinamos diante de Deus a nossa vida em oração, nos posicionamos com ousadia, com coragem, baseado na palavra de Deus, porque uma das orações mais poderosas que tem é aquela que está fundamentada na palavra de Deus. Você pode sim orar: Senhor Deus, como está escrito na tua palavra, e você poder fazer oração com esse embasamento nas escrituras é algo extraordinário, e essa oração certamente tem uma força muito grande. Então Deus diz: clame a mim. Não sei qual a situação que você vive, que você passa, mas imagine as situações da tua vida, seja elas quais forem. Deus está dizendo para você clamar a Ele em relação a essa situação, trazer a atenção de Deus para que ela seja focada naquela situação. O clamor, ele traz uma localização. Eu clamei ao Senhor e Ele me curou, ou seja, eu clamei pela cura. Então o clamor traz a unção e a bênção de Deus para aquela localização. O clamor traz identificação. Quando eu clamo para o que, em favor de que eu estou clamando, então eu faço o meu clamor, e Deus certamente direciona a tua bênção de acordo com a tua palavra e de acordo com a nossa fidelidade, porque a oração é uma chave poderosa, mas somente quem tem direito de usá-la é aqueles que realmente têm uma vida com Deus, senão vai ser apenas um blá blá blá. A oração tem poder na vida de um justo, não porque a pessoa não tenha pecado, porque a pessoa vive uma vida totalmente de justiça, mas porque ela é justificada pela graça e a misericórdia de Deus. Não importa a situação que eu estou passando, a oração e o clamor deve fazer parte da minha vida. A oração, o falar, o conversar com Deus, o tirar tempo para falar com Deus, para estar sozinho com Deus, porque tem coisas que não adianta. Algumas pessoas não vão entender. Existem coisas talvez na tua vida, no teu íntimo, no teu coração, na tua alma, que ninguém consegue entender ou compreender, e às vezes você pode até ser julgado ao explanar ou verbalizar aquele pensamento do teu coração, da tua mente. Mas
aquilo que as pessoas talvez não compreendem, aquilo que talvez as pessoas não vão entender, é aquilo que você traz na sua intimidade com Deus, e você clama a Ele, e você apresenta a Ele em oração. Então o clamor, ele é a primeira parte, a oração é a primeira parte para que possamos trilhar um caminho de resultado dentro de um processo que estamos vivendo. Então eu preciso clamar. O clamor, ele traz algo muito importante. A oração traz algo muito importante, traz a resposta de Deus. Logo nos lembramos daquela frase que nós sempre usamos: tudo que Deus faz em nossa vida é resposta de oração. Ah, pastor, mas um dia o Senhor me encontrou, o Senhor me salvou, me tirou de um charco de lodo, lama, podridão, e firmou os meus pés sobre a rocha, e eu nem sabia que Deus era esse, eu não entendia nada, eu não orei para isso, mas o Senhor veio e fez. Foi resultado de oração. Talvez você não estava sabendo, mas tinha alguém orando por você. Assim como ainda hoje, mesmo você sendo cristão, firme na palavra de Deus, quem sabe já há muito tempo, mesmo assim, Deus tem levantado pessoas para orar por você. Então orações são feitas por você, talvez por alguém da tua casa, talvez pela tua família, talvez pelo seu cônjuge, com certeza pelo seu líder de célula, líder de rede. Então você está recebendo oração, mesmo que o líder ora de uma forma genérica, o pastor às vezes ora de uma forma mais ampla. Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe, por exemplo, vamos focar em buscar o clamor, identificar e buscar apresentar a Deus a localização daquela bênção que nós queremos, e essa localização seja a liderança. Abençoe a liderança da igreja, você faz parte da liderança, então você está recebendo oração. Abençoe o teu povo, as pessoas que entram por essas portas. Eu sempre oro assim, independente de que seja a primeira vez, já está recebendo a oração. Então a bênção, o milagre, a resposta vem por causa da oração. Na tua casa, na tua família, a resposta virá por causa da oração. O clamor traz a resposta de Deus. Pastor, estou passando por situações delicadas e eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o que é mais certo, o que é correto, porque às vezes nos deparamos com situações assim. A gente às vezes nem entende muito o que está acontecendo, aí a gente continua clamando ao Senhor, porque Ele sabe o que precisa, Ele sabe qual é a resposta que eu e você precisamos. Deus sabe qual é a resposta para você. Deus sabe qual é a solução para este problema, para essa situação, que às vezes nós não compreendemos. É claro que se eu perguntar e as pessoas forem responder com sinceridade, todo mundo aqui vai levantar a mão para sim desta pergunta. Algum dia na sua vida, em algum momento, você chegou em um ponto que você pensou: agora não sei mais o que fazer, agora não tem saída. E eu costumo dizer que o nosso Deus às vezes olha para nós, seres humanos limitadíssimos, homens de pequena fé, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 6, quando falou sobre as preocupações com as coisas da vida, comida, bebida, vestimenta, o trabalho, tudo que envolve a nossa vida. Ele disse: homens de pequena fé. Por quê? Porque Deus está cuidando de tudo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Deus está cuidando de tudo. Por isso não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir. Olhe os pássaros dos céus, olhe os lírios nos campos.
Ele estava dizendo: calma, Deus está cuidando da natureza, Deus está cuidando do pássaro, Deus está cuidando da flor. O nosso Deus é um Deus que cuida em todos os detalhes. Quanto mais você, que foi feito, criado, formado à imagem e semelhança do nosso Deus, diferente de toda e qualquer criação de Deus, foi o homem, é você. Então Jesus falou assim: calma, Deus está cuidando de você. E eu quero dizer para você nesta noite, minha irmã, você que tem orado, tem buscado, e quem sabe às vezes tem chorado nas suas orações, tem chorado no seu quarto, tem chorado às vezes no momento em que vai dormir e vira de lado, as lágrimas caem, talvez o soluço baixinho para que ninguém escute, ninguém ouça, e aí o que acontece é que a gente acha que está sozinho, e que é um momento só a gente, e que nada está acontecendo, mas nesse momento a presença de Deus está lá com você, Deus está em você, e as lágrimas que rolam na tua face, no teu rosto, não passam desapercebida pelo nosso Deus. E por mais difícil que seja a situação para você, Deus já tem a resposta. Você só precisa clamar, aquietar o seu coração e confiar em Deus. Talvez o seu coração está inquieto, talvez é o desemprego, talvez é um filho nos vícios, nas drogas, o marido que está no vício do álcool, das drogas, talvez intrigas familiares, talvez questões financeiras. Calma, clame ao Senhor, Ele tem a resposta. No momento certo, você vai entender e compreender coisas que você ainda não compreende e não entende. Você só não pode parar de clamar, você só não pode parar de buscar, porque a resposta que você tanto precisa é um resultado do teu clamor. Clame a mim, diz Deus, e responder-te-ei. Se você clamar, Deus vai responder. Levanta a mão direita para o céu, quem trouxe, e diga assim: se eu clamar, Deus vai responder. Quem tem um irmão aí perto, diga para ele: irmão, se você clamar, Deus vai responder. Clame a mim e responder-te-ei. Mas as duas coisas que eu quero focar, a primeira é a resposta de Deus. Às vezes nós oramos, como diz uma canção do Lázaro, né? Às vezes a gente ora e a resposta não vem, e a gente pergunta a Deus por quê. Senhor, o que eu fiz para merecer? Porque mexe com as nossas emoções, né? A vida é assim. Quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, é muito comum a gente querer entender o porquê, e a gente busca, e quando busca com sinceridade, a gente encontra a gente mesmo naquela busca, e às vezes jogamos sobre nós culpas que nem temos, peso que nem precisaríamos colocar, e às vezes carregamos um fardo pesado, porque não conseguimos colocar sobre Jesus Cristo, que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Mas nós temos essa dificuldade, e às vezes carregamos um fardo pesado. Às vezes esse fardo é mais pesado do que ele deveria ser. Mas Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha, repita comigo: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Anunciar-te-ei, vou te falar, eu vou revelar a você. A você quem? A todos vocês. Não, só para quem clamar, para quem orar. Clame a mim, aí eu vou responder, e nessa resposta, diz Deus, eu vou contar a você alguns segredos. Olha que interessante. Imagina você
se o Dário chegar para Mariana e falar assim: Mariana, eu tenho um segredo para te contar. Eu não sei se a Mariana é curiosa, mas o ser humano é um pouco curioso por natureza. Poucas pessoas são desprovidas assim de curiosidade em relação a algumas coisas. A curiosidade é boa até certo ponto, mas tem que tomar cuidado, porque diz uma história que o gato morreu. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Eu particularmente não tenho muitas curiosidades. Se alguém fala: eu quero te contar alguma coisa, eu quero falar com você, não desperta tanto curiosidade. Eu vou esperar, a não ser que seja minha esposa. Se ela pensar em falar, eu quero saber o que é. Mas relacionado a outras pessoas, eu não sou curioso. Mas o Dário chega e fala: Mariana, eu tenho que te contar um negócio, mas amanhã eu conto. É capaz da Mariana chegar lá no celular, ficar olhando, será que o Dário vai mandar alguma coisa? Aí ela manda uma carinha lá, só para ver se ele lembra. E aí você vai falar ou não vai? Chega a hora que não, vai falar ou não vai? O que você tem para falar? Qual que é o segredo? O que você tem para contar? O que você quer falar comigo? Principalmente se for a respeito de mim. Então fala aí. É Deus dizendo: eu tenho uma coisa para te contar que você ainda não sabe. Deus está dizendo: eu tenho coisas para revelar a você que você ainda não conhece, coisas que você não sabe, mas você precisa clamar a mim. Clame a mim, aí eu vou responder, e nessa resposta eu vou trazer revelações que você precisa ouvir. Pastor, mas quem são as pessoas que recebem essas revelações? Vou te contar. Existem momentos na vida, nossa, já aconteceu talvez com você, já aconteceu comigo, talvez acontece com alguém próximo, alguém da igreja que você conhece, um familiar, que está numa situação bem delicada. Você olha para aquela situação, tem gente que não pensa nos outros, é normal dele, mas o verdadeiro cristão tem essa empatia, ele pensa, ele fica sabendo que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está passando por um problema muito sério, e ele começa a pensar, e ele pensa, e às vezes ele fala: imagina se fosse comigo. Ele começa a se colocar no lugar da pessoa, e aí ele pensa: se fosse comigo eu estaria desesperado, eu não saberia o que fazer. Aí você olha para aquele irmão, para aquela irmã, parece que ele e ela, em meio àquela tempestade toda, está em paz, centrado e tranquilo. Aí você pensa: parece que eu estou mais intranquilo pelo irmão ou pela pessoa da minha família do que ela que está no problema. Porque uma pessoa passa por uma tempestade terrível e consegue manter a serenidade, consegue manter a tranquilidade e consegue ter paz em meio à turbulência. É porque aquela pessoa tem revelações de Deus dada diretamente para o coração dela, na alma dela, dizendo: calma, vai dar tudo certo, mesmo que o vento sopre ao contrário, ela sabe que Deus está no controle e cuidando de todas as coisas, e essa revelação ela tem no coração, e essa revelação ela tem na alma. Você está me entendendo, irmão? Quantos dedos tem aqui? 2, é 5, aqui 3 está abaixado. Mas, preste atenção, é a revelação de Deus no coração, na alma. E quem é que tem essa revelação? Quem clama? Clama a mim, responder-te-ei, e vou revelar a você coisas que você não sabe. Mas não é qualquer coisa não, coisas grandes, coisas firmes, coisas importantes. Uma pessoa que tem uma vida de oração, uma pessoa que tem uma vida de clamor, por mais difícil que esteja a situação, ela consegue ter paz e tranquilidade. Inclusive ela consegue transmitir paz em meio àquela turbulência toda. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Vamos ler esse versículo de forma antagônica. Clama a mim. Tá, eu não vou clamar a Deus, eu não clamo. Então Deus não vai responder, e Ele não vai anunciar as coisas grandes que eu não sei. Se eu clamo,
Deus vai responder e vai me revelar o que eu preciso para regular as minhas emoções e trilhar o caminho da fé. Agora, se eu não clamo, Deus não responde, não tem revelação, e sem revelação o povo perece, diz a Bíblia. Eu preciso da direção, da orientação de Deus. E a orientação de Deus, quando a gente ora, quando a gente clama, a resposta de Deus vai lá no profundo da nossa alma. Tem coisas que a gente não entende e a gente confia, tem que confiar. Tem coisas que a gente nem entende o porquê de estar tão tranquilo. É revelação de Deus no nosso íntimo, revelação de Deus no nosso interior. E aquele testemunho interior de saber lá dentro, lá no meu interior, que mesmo que tudo pareça terrível, tudo vai dar certo, as coisas vão caminhar bem. Minha irmã, meu irmão, clame ao Senhor e Ele vai te responder. Ele vai te anunciar e te revelar coisas importantes. Você precisa ter calma. Calma. Respira. Calma. Se puder, faz um cafuné no irmão e agora, ou só rela no braço dele assim e fala assim: calma. Fique tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem está dizendo que vai te revelar e vai te contar coisas importantes não é o pastor Sidney. Se eu dissesse para você: Tamires, espera um pouquinho, depois do culto eu quero conversar com você e eu quero falar para você coisas importantes que você ainda não sabe, ela vai encher o coração de duas coisas: temor e esperança. Meu Deus, o que eu fiz? Será que é coisa ruim? Esperança pode ser coisa boa, porque a pessoa inteligente, ela pensa os dois lados, né? A pessoa que vive focada na ansiedade, ela pensa só o lado ruim, porque o ansioso é o profeta da coisa ruim. Ele vê o futuro, mas só ruim acontecendo. Imagine Deus falando para você: fique comigo, fique em oração, eu estou cuidando de você, e eu vou revelar a você o que você precisa fazer, o que você precisa ter para viver e caminhar na direção correta. Quando a gente está na tempestade, a gente acha que vai se afogar, e a gente quer sair correndo, e a gente usa todas as armas que a gente tem, e muitas vezes negligenciamos, ou tentamos usar por último as armas mais importantes e poderosas, que é a oração, que é a fé na palavra, que é o clamor em Deus e para Deus. Então, meu irmão, hoje é sexta-feira, sextou, como algumas pessoas dizem, com tanta alegria, e eu sempre digo, só sextou porque primeiro segundou, então a segunda também é muito importante, senão não tem a sexta. Tem um final de semana, descanse em Deus, aproveite o seu final de semana com coisas boas, com a tua família, aproveite, coloque diante de Deus em clamor e oração, e confie que Ele está fazendo, que Ele está cuidando. Acredite que Deus está no controle. O que você tem que fazer, você precisa fazer. Você tem feito? Se você tem feito a sua parte, se você não falhou na sua parte, se não estiver falhando na tua parte, fica tranquilo, Deus jamais vai falhar na parte que cabe a Ele. Eu quero encerrar lendo um versículo, e esse versículo diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Coisas grandes e firmes, que não sabes. O que nós não sabemos está em Deus, e só é acessado pela oração.